eu sou Alice Follman e você está assistindo a mais uma lição das fases da vida. E hoje nós estamos na fase dos 91 aos 105 anos, que na verdade são duas fases agrupadas. E se você perdeu as outras fases, volta lá no YouTube e assista os vídeos. E também a matéria no site O Estudo da Mente, para que você possa assistir e acompanhar todas as lições que essas fases nos ensinam. E hoje o nosso tema é sobre a morte e morrer. E é um período de aceitação da vida. É um período de meditar e analisar sobre os méritos conquistados e as limitações físicas. E nesse período, a pessoa, nessa fase etária, ela gosta muito de contar suas histórias e querem muitas vezes que nós as seguimos. Falam com tanta convicção das suas experiências de vida, como se eles fossem os nossos professores, como se eles fossem querer incutir as experiências de vida deles em nós. E de fato, se tivermos a paciência de ouvi-los, aprendemos mais sobre os estágios finais da vida. Pelas limitações, tanto psíquicas e pelas limitações físicas das pessoas nessa faixa etária, sempre há algum parente ou algum amigo que está sempre próximo dessas pessoas para prestar solidariedade e ajuda quando eles necessitam. E aos poucos, as pessoas que se doam, eles passam por experiências gratificantes, não só para quem fica com essa pessoa e para a própria pessoa em si também. E dessa forma, aprendemos mais como o ser humano age, como ele se sente nessa passagem, as sensações sobrenaturais da alma e do espírito. E saiam dessa experiência mais enriquecidos, com mais segurança e com muito menos ansiedade quanto ao seu próprio fim, da pessoa que está acompanhando essa pessoa. Para nós, ocidentais, morrer é algo sofrido, pois nós não sabemos lidar com as perdas do ente querido. Nós não temos essa habilidade em lidar com as relações com a morte. Então é assim, devemos meditar mais e treinar mais a aceitação em relação à morte. Quando soubermos lidar com a morte como um fato natural e um fato imprevisível, então nós poderemos aceitá-lo não apenas como uma perda ou um trauma, mas sim como uma transladação natural de uma dimensão para outra, da terra para o céu, como muitos dizem. Na verdade, deixando o corpo físico para assumir a nossa alma em si. É uma passagem dessa vida para a vida eterna, como se fosse passar uma ponte, como se fosse a ponte da amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Quando ainda estamos na metade da ponte para o lado de cá, nós ainda estamos no Brasil. E a partir do momento em que nós colocamos os dois pés da metade da ponte para lá, então nós já estamos no Paraguai. E a nossa passagem dessa vida para a outra é mais ou menos assim. Enquanto não passamos desse lado para o outro, nós ainda podemos voltar a viver. Isso na morte aparente, na medida em que vamos morrendo. Então, quer dizer, a gente ouve muitas histórias em relação, estava morrendo e voltou a viver, estava morto e voltou a viver de novo. Isto é esse período em que a pessoa estava indo para o lado de lá e ainda não chegou da metade para lá, voltou a viver. Então, se nós encararmos e aceitarmos a realidade da nossa própria morte, então nós poderemos alcançar a paz, tanto a paz interior como a
paz entre os homens e a paz entre as nações. Compreender que a morte não é assustadora e nem tão dolorosa assim como muitos pensam. A morte é um cessar em paz do funcionamento do corpo físico. A morte é muito tranquila, muito calma. É um cessar em paz do funcionamento do corpo físico. Somos como uma estrela cadente. Não sei se vocês já observaram. A estrela cadente, ela aparece no céu e numa lista, você foi. Então nós também somos uma entre milhões de luzes no imenso céu, que ilumina um breve momento e desaparece para sempre na noite sem fim. E a noção do sofrimento, como tem sido, isto é, porque nós nos ensinaram o sofrimento em relação à morte. Isso pelas religiões, pela cultura, e tudo isso, nessa vida moderna, está se perdendo esse valor do sofrimento em relação à morte. Nós temos que aceitar que nós partimos dessa dimensão para uma dimensão bem melhor. E por ocasião da morte, não se perde ninguém. Perdemos quando nós deixamos de amar. Se alguém morreu, não perdemos essa pessoa. Ela somente partiu antes do que a gente. Compreender que há a terra dos vivos e também há a terra dos mortos. E a ponte que liga essas duas é o amar. Isso já são palavras de Thornton Wilder. Então, assim, o que aprendemos nesta fase? Que devemos aceitar e desenvolver a paciência para enfrentar com calma a finitude da nossa vida. Fazer valer a pena a própria história de vida. Contar as suas experiências para os que estão vindo. Assim, os que vêm atrás já sabem como enfrentar com serenidade a morte e o morrer. Com sabedoria e não com sofrimento. Com uma fase natural, uma passagem natural da vida. E se você quer saber mais sobre as fases da vida, clique no link aqui embaixo desse vídeo, que você será enviado para o site O Estudo da Mente, com a matéria sobre as fases da vida, onde você consegue usufruir todo o material que tem lá. Curte e se inscreva no YouTube, compartilhe com os amigos e a gente se vê nos próximos vídeos com novos temas. E até lá!